Já pararam para pensar na dor lancinante de um vazio que nunca se preenche? Em como a vida de uma família é dilacerada quando uma criança, de repente, simplesmente desaparece? Imagine a agonia de uma mãe, por anos, vivendo com a pergunta onde está meu filho, sem uma única pista, sem um adeus. Em nosso país, o Brasil, assim como em muitas partes do mundo, o desaparecimento de crianças é uma ferida aberta, um pesadelo que se prolonga por décadas, testando os limites da esperança e da sanidade. Mas e se eu disser que, às vezes, o destino, em sua mais cruel ironia, esconde verdade em lugares banais, onde menos se espera? E que essa verdade pode ser revelada por um objeto, um fragmento esquecido do passado, em um momento tão inesperado quanto uma simples venda de garagem. Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais tocantes e surpreendentes da nossa história recente. Acompanharemos a jornada de uma mãe que, por uma década, viveu na sombra do desaparecimento misterioso de seu filho, ocorrido em um dia aparentemente comum. Por 10 longos anos, ela buscou incansavelmente, lutou contra o esquecimento e a dor da incerteza, sem nunca perder a fé. E então, em uma tarde qualquer, em meio a objetos usados e memórias alheias em uma venda de garagem, ela se depara com algo que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Um achado que não só reabriria um caso dado como encerrado, mas que traria à tona segredos inimagináveis e mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Preparem-se para uma história onde a resiliência humana é posta à prova, onde a intuição de uma mãe desafia a lógica, e onde a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para emergir, por mais dolorosa que ela seja. Se você é fascinado por mistérios reais, pela força inabalável do amor materno e pelas reviravoltas que a vida pode nos pregar, este vídeo é para você. Já deixe o seu like, compartilhe essa história com quem valoriza a justiça e a memória. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos casos. A busca pela verdade é uma jornada implacável. Era uma manhã ensolarada de 18 de agosto de 1995, uma sexta-feira promissora que se anunciava em Santa Rita do Sul, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. O ar carregava o cheiro de café fresco e a promessa de um final de semana tranquilo. Na modesta, mas acolhedora, casa da família Costa, a rotina era vibrante e cheia de vida. Ana Paula, a mãe, uma mulher de fibra e sorriso fácil, preparava o café da manhã enquanto o rádio tocava suavemente canções populares. Seu marido, José, já havia saído para a serralheria, seu ganha-pão. A atenção de Ana Paula estava toda voltada para seu tesouro maior, Lucas, seu filho único, de apenas 7 anos. Lucas era um menino cheio de energia, cabelos rebeldes e olhos curiosos que não paravam quietos. Ele adorava brincar com seus carrinhos de corrida em miniatura e era fascinado por dinossauros. Naquela manhã, ele estava especialmente animado. Havia acabado de ganhar um novo boneco de ação, o Comandante Estelar, seu herói favorito de um desenho animado que passava na TV. Ele segurava com devoção, planejando as aventuras que teriam mais tarde no quintal. Após o café, Lucas pediu permissão para brincar na casa do vizinho, seu melhor amigo, Gabriel. A casa de Gabriel ficava a poucos metros, do outro lado da rua, e as mães costumavam se revezar na supervisão das crianças. "Mãe, posso ir brincar com o Gabriel e o Comandante Estelar?", perguntou Lucas, seus olhos brilhando de expectativa. Ana Paula, sorrindo, concordou. "Vá, meu filho, mas não se demore muito. Logo o almoço estará pronto." Lucas pegou seu novo boneco, deu um beijo rápido na mãe e saiu correndo pela porta, sua mochila de dinossauros nas costas, pronta para as aventuras do dia. Ana Paula ouviu acenar da calçada enquanto ele corria em direção à casa de Gabriel, o boneco firmemente agarrado em uma das mãos, a outra acenando. Essa seria a última imagem clara de seu filho. A última vez que viu Lucas em seu mundo de inocência e brincadeiras. Por volta das 12h30, Ana Paula começou a preparar o almoço, o cheiro de comida caseira enchendo a cozinha. Chamou por Lucas, esperando o barulho familiar de seus passos. Nenhuma resposta. Ligou para a casa de Gabriel, esperando ouvir a voz da vizinha confirmando que Lucas estava lá. A voz do outro lado da linha, no entanto, foi de surpresa. "Lucas? Ele não veio para cá hoje, Ana Paula."
Gabriel está brincando no quintal sozinho. O coração de Ana Paula gelou. Um frio que subiu pela espinha e se espalhou por cada fibra de seu corpo. Ela correu para a porta, para a calçada, para a casa do vizinho. Nenhuma pista. O boneco comandante estelar não estava na calçada. A mochila de dinossauros não estava no portão. Lucas, seu filho, seu único filho, havia simplesmente desaparecido. A manhã comum havia se transformado, em questão de minutos, em um pesadelo arrepiante que assombraria Ana Paula por uma década. O vazio que ele deixou era um abismo de dor, um silêncio que clamava por respostas. O pânico, antes uma pontada aguda, explodiu em uma onda avassaladora que consumiu Ana Paula. A confirmação da vizinha de que Lucas não havia sequer chegado à casa de Gabriel transformou a preocupação em puro terror. Ela não hesitou. Saiu correndo pela rua, chamando o nome do filho em um tom que logo se tornou um grito desesperado. Lucas! Lucas! Sua voz embargada ecoava pelas ruas tranquilas de Santa Rita do Sul, atraindo a atenção de vizinhos que, em questão de minutos, se aglomeravam curiosos e preocupados. A busca inicial da família foi frenética, desorganizada, movida pelo instinto mais básico de uma mãe. Ana Paula e a vizinha, junto com alguns outros moradores, vasculharam a rua, os quintais próximos, os pequenos comércios da vizinha. Olharam embaixo de carros estacionados, em arbustos, em qualquer lugar onde uma criança de 7 anos pudesse ter se escondido ou caído. Cada segundo parecia uma eternidade. A cada minuto que passava sem encontrar Lucas, o desespero se aprofundava. José, o pai, foi acionado na serralheria e chegou em casa com um rosto pálido e os olhos arregalados, a notícia caindo sobre ele como um martelo. Juntos, eles revasculharam a casa, o quintal, cada cômodo, cada canto, em busca de um bilhete, de uma pista, de qualquer coisa. Nada. À medida que o sol subia no céu, o tempo se tornava um inimigo implacável. As primeiras horas são cruciais em casos de desaparecimento infantil. Por volta das 14 horas, com Lucas ainda sem paradeiro, a família tomou a dolorosa decisão de acionar a polícia. Em 1995, os recursos para investigações de desaparecimento no interior do Brasil eram significativamente limitados. Não havia agilidade dos sistemas de alerta atuais, nem a tecnologia forense de ponta que conhecemos hoje. No entanto, o desaparecimento de uma criança era levado a sério. A chegada da viatura policial trouxe uma mistura de alívio e mais angústia. O sargento encarregado, um homem experiente, começou a fazer as perguntas de praxe. Quando foi a última vez que o viram? Ele tinha algum inimigo? Algum problema na escola? Alguém suspeito foi visto na área? Ele tinha o hábito de se afastar. Ana Paula e José, com a voz embargada pela emoção e pelo choro incontrolável, tentavam fornecer cada detalhe por menor que fosse, revivendo a dolorosa manhã. A primeira medida da polícia foi uma varredura sistemática da casa e dos arredores. Eles procuravam por qualquer sinal de arrombamento na residência, de multa no quintal, de manchas de sangue, de bilhetes de sequestro, de desordem, qualquer coisa que indicasse uma entrada forçada ou um confronto. Não encontraram nada. As janelas estavam fechadas, as portas sem marcas de arrombamento. O portão da rua, segundo Ana Paula, estava fechado, e os vizinhos não viram Lucas saindo sozinho. A ausência de sinais de violência na cena imediata era um enigma perturbador. Os vizinhos foram interrogados exaustivamente. A mãe de Gabriel confirmou que Lucas não chegou à sua casa. Outros moradores próximos disseram não ter visto nada em comum na rua naquele período. Um carteiro que passou mais cedo não notou movimentos suspeitos. Nenhuma pista externa, nenhuma testemunha que pudesse indicar uma direção clara. O caso de Lucas se tornava um quebra-cabeça sem peças. As buscas se estenderam para parques, terrenos baldios, riachos próximos, com a ajuda de voluntários e bombeiros. Cães farejadores foram utilizados, mas a ausência de um rastro claro da criança, combinado com a quantidade de pessoas que já haviam pisoteado a área, dificultaram o trabalho, e os cães não conseguiram seguir uma trilha consistente. As horas se arrastavam como anos, e a realidade brutal do sumiço de Lucas começava a se instalar, deixando a família em um abismo de desespero e aterrorizante incerteza.
Nos dias e semanas que se seguiram ao desaparecimento de Lucas, a vida de Ana Paula se desintegrou em um turbilhão de dor e angústia. O que antes era uma casa vibrante, repleta de brinquedos e risadas, tornou-se um monumento à ausência. Cada objeto de Lucas, um desenho na geladeira, um par de tênis esquecido no canto da sala, o boneco comandante está lá, agora guardado por Ana Paula como uma relíquia preciosa, um lembrete cruel do que havia sido perdido. A cada amanhecer, Ana Paula sentia o peso do vazio, a dor física de um buraco no peito que irradiava para cada fibra de seu ser. Ela mal conseguia comer ou dormir. As noites eram passadas em claro, embaladas pelo choro silencioso, imaginando onde Lucas poderia estar, se estava com frio, com fome, com medo, se ainda estava vivo. A mobilização da comunidade nos primeiros dias foi o único respiro de esperança. Vizinhos, amigos, membros da igreja local, todos se uniram em uma corrente de solidariedade comovente. Panfletos com o rosto sorridente de Lucas foram distribuídos em cada esquina, em cada comércio, colados em postes e murais. Carros com alto-falantes anunciavam o desaparecimento da criança, implorando por qualquer informação, qualquer pista, por menor que fosse. Era uma demonstração avassaladora de empatia e apoio, e Ana Paula se agarrava a cada gesto de carinho, cada palavra de conforto, cada promessa de ajuda. A esperança inicial era febril, ele vai aparecer. Alguém o viu. É só questão de tempo. Ele está vivo, eu sinto. Mas o tempo é um inimigo traiçoeiro em casos de desaparecimento infantil. As horas viraram dias, os dias se estenderam por semanas, e a febre da esperança inicial começou a ceder lugar a um frio e penetrante desespero. As buscas intensivas da polícia diminuíram de intensidade, os voluntários retornaram às suas rotinas diárias, e a mídia local, que antes dava destaque constante ao caso, começou a apresentar outras notícias, novos eventos. A vida continuava lá fora, implacável e indiferente à tragédia, mas para Ana Paula, o mundo havia parado abruptamente naquele 18 de agosto de 1995. O impacto psicológico em Ana Paula foi profundo e multifacetado, beirando a devastação. Ela vivia em um estado de alerta constante, uma hipervigilância exaustiva. Cada toque de telefone, cada batida na porta, cada carro estranho passando na rua, reacendia a esperança para em seguida mergulhá-la novamente na mais profunda desilusão. Ela desenvolveu ansiedade severa, insônia crônica, pesadelos recorrentes e episódios de depressão profunda, que a arrastavam para um abismo de escuridão. A culpa, um fardo pesado e irracional, a assombrava. Eu deveria ter ficado mais perto. Eu deveria ter trancado o portão. Eu deveria ter ido com ele até a casa do Gabriel. Essa culpa, tão comum em pais de crianças desaparecidas, a consumia por dentro, minando sua sanidade. A relação com José, o marido, também começou a se deteriorar. Embora compartilhassem a dor, processavam-a de maneiras fundamentalmente diferentes. Enquanto Ana Paula vivia em um estado de luto constante, em um mar de lágrimas e desespero, José parecia, para ela, mais distante, mais fechado, mais prático, o que gerava atritos e ressentimentos profundos. A comunicação entre eles se tornou difícil, repleta de acusações silenciosas e incompreensões. A casa, antes cheia de afeto e risadas, foi preenchida por um silêncio carregado, onde cada palavra não dita pesava como uma pedra. A busca desesperada de Ana Paula se tornou uma obsessão, o único sentido para sua existência. Ela se juntou a grupos de pais de crianças desaparecidas, viajando para outras cidades, participando de marchas, vigílias e seminários sobre cold cases. Ela se tornou uma defensora incansável da causa, encontrando um propósito na dor compartilhada. Cada novo rosto na multidão, cada bilhete anônimo, por mais absurdo que parecesse, era uma nova fagulha de esperança que ela perseguia com uma força sobre-humana, mesmo que a maioria se mostrasse falsa ou cruel. A dor de uma mãe, sem um corpo para chorar ou um túmulo para visitar, era um sofrimento sem fim, uma busca que prometia continuar enquanto houvesse um sopro de vida em seu corpo e uma mínima chance de encontrar Lucas. Apesar dos esforços hercúleos de Ana Paula e da mobilização inicial da comunidade e da polícia, o caso de Lucas se tornou um pesadelo investigativo. A ausência de pistas concretas foi o maior obstáculo, uma barreira intransponível que levou a investigação a estagnar. As semanas se transformaram em meses,
E os meses, implacavelmente, em anos. O caso de Lucas, infelizmente, começou a esfriar, entrando para a triste e desanimadora categoria dos cold cases, os casos arquivados. A principal razão para o engavetamento da investigação era a absoluta e frustrante falta de qualquer evidência física no local do desaparecimento. A polícia havia vasculhado a casa e o quintal minuciosamente. Não havia sinais de arrombamento na residência, o que eliminava a ideia de uma invasão. Não havia marcas de luta no quintal, como terra revirada, galhos quebrados ou rastros de confronto. Não foram encontradas marcas de pneus de veículos suspeitos na calçada ou na rua, nem pegadas claras que não pudessem ser atribuídas à própria família ou aos vizinhos. A ausência de sangue, de bilhetes de resgate, ou de qualquer item estranho que pudesse indicar a presença de um agressor, tornava o cenário ainda mais enigmático e sem um ponto de partida lógico para a investigação. Era, literalmente, como se Lucas tivesse evaporado no ar, sem deixar rastros. As hipóteses iniciais, embora consideradas e brevemente exploradas, rapidamente se mostravam inconclusivas ou sem apoio de provas tangíveis, frustrando os investigadores. Fuga voluntária, essa teoria foi descartada quase que imediatamente pelos pais e pela própria polícia. Era completamente improvável para uma criança de 7 anos, feliz em casa, sem histórico de problemas de comportamento ou conflitos familiares. Para onde uma menina daquela idade iria? E como se manteria por tanto tempo sem ser notada ou encontrada por alguém? A ilogicidade da hipótese a tornou insustentável. Sequestro para resgate. Esta foi uma das primeiras e mais temidas hipóteses. No entanto, não houve nenhum contato dos sequestradores, nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhum pedido de dinheiro ou qualquer outra demanda. A ausência de um pedido de resgate é um forte indicativo contra essa hipótese, pois a maioria dos sequestros tem um objetivo financeiro claro. Acidente, a varredura intensiva no quintal e arredores, incluindo poços abertos, córregos próximos, terrenos baldios e construções abandonadas na vizinhança, não revelou nenhum sinal de acidente fatal ou de corpo. A ausência de vestígios de uma queda ou afogamento, por exemplo, tornava essa teoria pouco plausível. A adoção ilegal tráfico de pessoas. Essa era uma hipótese sombria e que assombrava as famílias, mas sem nenhuma pista de como Lucas teria saído da propriedade sem nenhuma rede de informações para rastrear tais atividades na época. Era uma linha extremamente difícil de perseguir sem um ponto de partida concreto. A falta de informações sobre redes de tráfico em 1995 era um grande obstáculo. A tecnologia forense de 1995, especialmente no interior do Brasil, era rudimentar se comparada aos padrões atuais. A análise de DNA, que hoje é uma ferramenta poderosa para identificar vestígios mínimos, ainda era uma técnica incipiente não amplamente acessível para casos criminais de rotina. A análise de fibras, cabelo ou outras microevidências que poderiam ter sido deixadas por um agressor era limitada. Não havia câmeras de segurança nas residências ou nas ruas para registrar movimentos suspeitos. Os sistemas de comunicação entre delegacias eram lentos e burocráticos, o que dificultava o cruzamento de informações com casos semelhantes em outras cidades ou estados. Não existiam bancos de dados informatizados e abrangentes de pessoas desaparecidas ou de criminosos sexuais como temos hoje, o que dificultava a identificação de padrões ou de suspeitos com modus operandi semelhantes. Com o tempo, os investigadores mais experientes no caso foram transferidos para outras delegacias, designados para novos crimes com pistas mais frescas, ou aposentaram-se, levando consigo o conhecimento institucional e a memória viva do caso. O caso de Lucas se tornou um volume de papéis empoeirados, uma história triste que a cidade não queria esquecer, mas não sabia como resolver. A esperança da família definhava cada dia, substituída por uma angústia profunda e a terrível certeza de que, sem novas pistas, a verdade sobre o desaparecimento de Lucas poderia jamais vir à tona. O silêncio, antes um som, era agora a própria natureza da investigação, um vazio que o sistema policial não conseguia preencher. Os 10 anos que se seguiram ao desaparecimento de Lucas foram um limbo existencial para Ana Paula. Após a conclusão de que a investigação havia esfriado e o caso fora arquivado como cold case, a família Costa, como muitas outras que enfrentam o desaparecimento de um ente querido, teve que confrontar a crueldade do tempo. Não se tratava de esquecer Lucas,
Essa era uma impossibilidade, mas de encontrar uma forma de existir, de respirar, mesmo com um pedaço da alma faltando. Ana Paula tentou se agarrar à vida, mas era como tentar segurar areia entre os dedos. A dor do luto ambíguo era uma sombra constante, uma nuvem escura que a seguia para onde quer que fosse. A casa, outrora um lar vibrante, transformou-se em um fardo de memórias. Cada objeto de Lucas, cada cantinho que ele havia ocupado, era uma lembrança dilacerante. Para tentar aliviar o peso, Ana Paula e José decidiram se mudar para uma casa menor, em um bairro diferente, na tentativa de criar um novo começo, longe das memórias constantes do quintal e da última imagem de Lucas. O relacionamento de Ana Paula e José, que já estava fraturado pela dor compartilhada, mas processada de maneiras distintas, não resistiu à pressão insuportável da ausência. A comunicação se tornou escassa, os olhares, carregados de acusações silenciosas e ressentimento mútuo. José, por sua vez, parecia ter se fechado em uma concha, buscando refúgio no trabalho e em um silêncio quase catatônico, o que para Ana Paula era incompreensível e doloroso. Em 2000, 5 anos após o desaparecimento de Lucas, o casal se divorciou. A separação formalizou uma distância que já existia em seus corações. José se mudou para outra cidade, levando consigo seu antigo carro, um Fusca bege, que ele zelava com um cuidado quase obsessivo, e que Ana Paula, em sua própria dor, não deu muita atenção na época. A partir de então, o contato entre eles se tornou mínimo, restrito a poucas e frias trocas de informação sobre o andamento, ou falta dele, do caso de Lucas. Ana Paula, sozinha, buscou refúgio em seu trabalho como professora primária, dedicando-se com fervor aos seus alunos, como se o cuidado com outras crianças pudesse preencher, ainda que minimamente, o vazio deixado por seu filho. Ela também se envolveu mais ativamente em uma ONG de apoio à paz de crianças desaparecidas, a Mães da Esperança. Ali, encontrou um propósito em meio à sua própria tragédia. Compartilhar sua dor com outros que compreendiam seu sofrimento, e oferecer apoio a famílias recém-atingidas pela mesma desgraça, deu a ela uma nova perspectiva e uma razão para lutar. Ela se tornou uma voz importante na luta por melhorias nas investigações de desaparecimentos do Brasil, defendendo mudanças nas leis e na atuação policial, participando de vigílias e marchas que clamavam por justiça. Essa dedicação a uma causa maior era uma forma de manter a memória de Lucas viva, não apenas como uma vítima, mas como uma inspiração para ajudar outros. Ao longo desses anos de reconstrução, Ana Paula viveu em um equilíbrio tênue entre a esperança e o trauma, sempre com um olho no passado, nas poucas fotos de Lucas que guardava como tesouros, e outro na tentativa de construir um futuro. As datas comemorativas eram torturantes, o aniversário de Lucas em setembro, o Natal, o Dia das Mães, cada uma dessas datas era um lembrete cruel do que havia sido roubado. A esperança diminuía com o tempo, substituída por lampejos de desesperança, mas Ana Paula se agarrava a qualquer fragmento de positividade, a qualquer boato, a qualquer rosto que lhe parecesse familiar. Ela sabia que a probabilidade de encontrar Lucas vivo diminuía a cada ano, mas a possibilidade de ter respostas, de saber o que aconteceu, era o que a mantinha de pé, uma chama teimosa em seu coração. A vida de Ana Paula estava em uma nova fase, mais estável, mas a ferida de Lucas permanecia, aberta e pulsante. Ela havia construído uma fortaleza de resiliência ao seu redor, mas em seu coração, a pergunta "onde está meu filho?" continuava a ecoar. Ela não sabia que, a poucos quilômetros de distância, no porta-malas do antigo carro de seu ex-marido, José, um segredo guardado por uma década estava prestes a ser desenterrado, rompendo a fachada de uma vida reconstruída e revelando a verdade mais sombria de todas, onde menos se esperava. O ano era 2005. Uma década havia se passado desde o desaparecimento de Lucas. A vida, em sua implacável marcha, havia levado Ana Paula para longe daquela casa e daquele bairro onde a tragédia se consumara. Ela havia se mudado, se divorciado, e encontrado um novo ritmo de vida, dedicado ao trabalho e à causa das crianças desaparecidas. No entanto, o destino, com sua ironia peculiar, orquestrou um encontro que a forçaria a revisitar um passado que ela tentava manter a uma distância segura. Em uma manhã de sábado comum, Ana Paula estava navegando pelas redes sociais, que, em 2005, ainda eram incipientes, como o Orkut ou fóruns de comunidades,
quando viu um anúncio singelo. Uma venda de garagem, ou bazar, como era mais comum ser chamado no Brasil naquela época, seria realizada em um bairro um pouco distante do seu atual, mas não tão longe do seu antigo endereço. O anúncio prometia tesouros escondidos e preços imperdíveis. Ana Paula, que sempre gostou de garimpar objetos antigos e colecionar peças vintage para seu apartamento, sentiu um leve interesse. Além disso, ela havia prometido a uma amiga da onde que a ajudaria a procurar por alguns livros infantis para doação. A ida à venda de garagem parecia uma distração inofensiva, uma atividade rotineira de fim de semana. O local da venda de garagem era uma casa antiga, com um vasto quintal transformado em um emaranhado de mesas cobertas por panos, onde pilhas de objetos usados se amontoavam: roupas, eletrodomésticos velhos, livros, brinquedos, móveis desgastados. A atmosfera era típica de um bazar, um burburinho de vozes, risadas de crianças correndo e o cheiro de poeira misturado ao de café coado. A casa pertencia a uma senhora idosa que estava se mudando para um asilo e se desfazendo de seus pertences de uma vida inteira. Para a maioria dos visitantes, era apenas uma oportunidade de encontrar pechinchas. Para Ana Paula, seria o cenário de uma descoberta que mudaria sua vida para sempre. Ela vagava pelas mesas, seus olhos treinados a identificar objetos com alguma história. Folheava livros, analisava peças de roupa, sentindo um leve tédio se instalar. Ela procurava os livros infantis prometidos à amiga, mas não encontrava nada que a fascinasse de verdade. Havia uma seção de brinquedos antigos, com bonecas de porcelana empoeiradas e carrinhos de metal enferrujados. Ana Paula passou por eles sem muita atenção, sua mente ainda envolta na busca diária por Lucas, uma busca que se tornará parte de sua identidade. Foi então que ela se aproximou de uma mesa mais afastada, escondida sob uma lona surrada. Ali, em meio a ferramentas velhas, alguns potes de tinta ressecada e uma pilha de objetos indistinguíveis, algo chamou sua atenção com uma força magnética. Era um objeto que, à primeira vista, parecia comum, quase trivial. Mas um detalhe, uma cor, uma textura familiar, fez com que um calafrio percorresse sua espinha, um pressentimento que superava qualquer lógica. O passado de dor e incerteza estava prestes a colidir com o presente de forma brutal e inesperada, e tudo isso começou em uma simples venda de garagem. O destino, ou a ironia, havia colocado a mãe no caminho da verdade, onde menos se esperava. Ana Paula se aproximou da mesa mais afastada, seu olhar fixo naquele ponto de cor que a havia fisgado. O coração começou a bater mais forte, uma estranha premonição a invadia, uma sensação de que algo importante, algo ligado ao seu passado, estava prestes a ser revelado. Ela estendeu a mão, seus dedos roçando a poeira acumulada sobre os objetos. O objeto estava semi-precio, parcialmente encoberto por um pano velho e empoeirado, como se estivesse escondido à vista. Ana Paula puxou o pano com as mãos trêmulas, e o que revelou a fez prender a respiração. Ali estava, inconfundível, um pequeno estojo de plástico transparente que continha uma coleção de carrinhos de corrida em miniatura. A princípio, poderia parecer apenas um brinquedo antigo qualquer, comum em qualquer venda de garagem. Mas para Ana Paula, a visão daquele estojo foi um choque elétrico que a atravessou da cabeça aos pés. Era o estojo de carrinhos de Lucas. Não um estojo parecido, não um similar, mas o estojo. Aquele que Lucas havia levado consigo para todos os lugares, que ele havia ganhado no Natal de 1994, meses antes de desaparecer. A descrição do objeto era precisa e inconfundível. O estojo transparente era um estojo de plástico rígido, com uma tampa articulada, transparente com um trinco azul claro. Ele tinha um pequeno adesivo com um relâmpago amarelo na lateral, que Lucas havia colado torto, com a ponta descolando, um detalhe que Ana Paula se lembrava perfeitamente. Os carrinhos de corrida, dentro do estojo, alinhados em seus compartimentos, estavam 6 carrinhos de corrida em miniatura. Ana Paula conhecia cada um deles. O carrinho vermelho com listras pretas na frente, que Lucas dizia ser seu carro mais rápido. O carrinho azul com uma pequena falha na pintura da porta do motorista, resultado de uma batida em um móvel da sala. O carrinho verde, que tinha uma das rodas um pouco frouxa. Esses não eram apenas carrinhos, eram extensões da imaginação de Lucas, testemunhas silenciosas de suas brincadeiras.
O cheiro peculiar. Ao segurar o estojo, Ana Paula sentiu um cheiro peculiar, uma mistura de plástico velho e um aroma sutil de terra e umidade, que ela não conseguiu identificar de imediato, mas que lhe trazia uma sensação estranha. A tensão do momento era quase insuportável. Ana Paula sentiu o coração acelerar, o sangue zumbindo em seus ouvidos. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a chorar. Aquele objeto, que ela pensava ter perdido para sempre com seu filho, estava ali, em uma venda de garagem, em posse de estranhos. Isso só poderia significar uma coisa: Lucas havia estado perto, muito perto. Ou, o que era mais assustador, alguém que esteve com Lucas estava conectado àquele estojo. Ana Paula pegou o estojo com as mãos trêmulas, agarrando-o como o tesouro mais precioso. Ela perguntou à vendedora, a senhora idosa, de onde vinham os objetos da mesa. A vendedora, distraída, apenas murmurou algo sobre algumas coisas de um senhor que se mudou recentemente. Mas Ana Paula mal ouviu. Sua mente estava em um turbilhão de emoções e perguntas. O estojo de carrinhos de Lucas não era apenas um objeto. Era uma pista viva, uma voz do passado que clamava por atenção, um farol de esperança em um mar de desesperança. E a revelação daquele objeto marcaria o início de uma reviravolta que ninguém, em Santa Rita do Sul, poderia ter previsto. O estojo de carrinhos das mãos de Ana Paula não era apenas uma visão, era uma experiência visceral. Seus dedos percorriam a superfície lisa do plástico, sentindo a pequena imperfeição na borda que ela mesma havia notado quando Lucas o ganhou. Seus olhos fixaram-se no adesivo de relâmpago amarelo, colado torto, com a ponta levemente descolada, exatamente como Lucas, em sua pressa infantil, havia feito. Cada detalhe, por menor que fosse, era um golpe no coração de Ana Paula, uma confirmação inquestionável. Aquilo não era um estojo similar. Era o estojo de Lucas. Aquele que desapareceu com ele. O impacto do reconhecimento foi mais do que um shot, foi uma revelação que reescreveu os últimos 10 anos de sua vida em um instante. As memórias de Lucas, outrora envoltas em uma névoa de dor e saudade, agora explodiam em sua mente com uma clareza assustadora. Ela via Lucas brincando com aqueles carrinhos do chão da sala, fazendo sons de motor com a boca. Via o sorriso dele ao mostrar o estojo novo, orgulhoso. Essas eram memórias vivas, íntimas, que só uma mãe poderia ter. A conexão era inconfundível, dolorosamente real. A mente de Ana Paula girava em um turbilhão de emoções conflitantes. Primeiro, a incredulidade. Como? Como era possível que o estojo de seu filho, desaparecido por uma década, estivesse ali, em uma venda de garagem em uma cidade vizinha? Era como se Lucas, de alguma forma, tivesse reaparecido em um objeto. Em seguida, veio o horror gelado. Se o estojo de Lucas estava ali, isso significava que alguém o havia tido em sua posse. Alguém que não era da família. Alguém que, talvez, esteve com Lucas no dia de seu desaparecimento. Onde está Lucas? A pergunta martelava em sua cabeça com uma urgência renovada. A dor da incerteza, que a havia acompanhado por 10 anos, deu lugar a uma fúria crescente. O vazio que Lucas havia deixado agora era preenchido por uma raiva intensa e um desejo implacável de respostas. Ela havia acreditado que Lucas estava perdido em algum lugar distante, talvez com a memória apagada, ou que o pior havia acontecido por obra de um desconhecido. Mas a presença daquele objeto ali, naquele contexto, apontava para um cenário muito mais pessoal e assustador. Alguém estava conectado ao desaparecimento de seu filho. Ana Paula sentiu o sangue zumbindo em seus ouvidos. Ela mal ouvia o burburinho da venda de garagem, as vozes, as risadas. Seus olhos estavam fixos no estojo, como se ele pudesse lhe contar a história. Cada carrinho dentro dele, cada pequena imperfeição, era uma prova silenciosa do tempo que havia passado, mas também da teimosia do destino em trazer a verdade à tona. O reconhecimento daquele objeto não era apenas uma confirmação de sua identidade, era a prova mais avassaladora de que seu filho não havia sido esquecido, e que seu caso, outrora frio e sem esperança, estava prestes a esquentar de uma forma que ninguém poderia ter imaginado. O estojo de carrinhos de Lucas, um símbolo de sua infância, transformou-se no catalisador de uma nova e desesperada busca por justiça.
Ao reconhecer o estojo de carrinhos, a mente de Ana Paula foi lançada em um turbilhão de flashbacks vívidos, uma viagem no tempo dolorosa e instantânea. Não era apenas uma lembrança, era uma imersão completa no passado, como se os 10 anos de angústia fossem apagados e ela estivesse novamente vivendo aqueles momentos com Lucas. A primeira imagem que se materializou em sua mente foi o dia de Natal de 1994. Lucas, então com 6 anos, abrindo o presente sob a árvore, seus olhos arregalados de admiração ao ver o estojo transparente e os carrinhos brilhantes. Aquele sorriso puro, o grito de alegria que ecoava pela sala, o abraço apertado em agradecimento. "Olha, mamãe! O comandante estelar está com seu carro de corrida", ele exclamava, misturando a fantasia do boneco com a realidade dos brinquedos. Ana Paula se lembrava de cada detalhe, a pequena falha na pintura do carrinho azul, que Lucas havia batido em um móvel da sala logo no primeiro dia, e que ela mesma havia tentado consertar com um pequeno pinção. O adesivo de relâmpago amarelo, que ele havia colado torto, sem se importar com a perfeição, apenas com a diversão. O flashback se acelerava, mostrando Lucas carregando o estojo para a escola, mostrando aos amiguinhos do recreio, insistindo em levá-lo até para visitas à avó. O estojo era uma extensão dele, sua armadura de brinquedo para o mundo. Ana Paula podia quase sentir o peso do estojo na mão de Lucas, o som sutil das rodinhas dos carrinhos rolando. E então, o cenário mais doloroso de todos, a manhã de 18 de agosto de 1995. Lucas saindo de casa, animado para brincar com Gabriel, o boneco comandante estelar firmemente agarrado em uma mão, a mochila de dinossauros nas costas, pronta para as aventuras do dia. E o estojo de carrinhos? Onde estava? Ana Paula havia presumido que ele o levará na mochila, ou o deixará no chão do quarto, como costumava fazer. Mas a última imagem que ela tinha era de Lucas com o boneco, não com o estojo. A boneca tinha sido Flor, no caso anterior. Aqui, o estojo com os carrinhos era a chave. Ela não se lembrava de tê-lo visto com o estojo na mochila ou nas mãos na saída. Era um detalhe que, à época do desaparecimento, não foi priorizado. A presença do estojo na venda de garagem, tão intocado, mas ao mesmo tempo tão deslocado, era prova viva de que Lucas não havia sumido por vontade própria, deixando seus pertences para trás. O estojo não poderia ter escapado do seu quarto e chegado ali sozinho. Alguém o havia movido. Alguém o havia guardado por 10 anos. A memória revivida não foi apenas nostálgica, foi um grito de alerta. Cada detalhe do estojo, cada arranhão em mancha, se transformava em uma pista. O cheiro peculiar de terra e umidade que Ana Paula sentiu ao pegá-lo, agora se associou mentalmente a locais úmidos e fechados, como um porão, um depósito ou o porta-malas de um carro, onde o estojo poderia ter sido guardado por muito tempo. Esse flashback instantâneo e doloroso não apenas confirmou a identidade do objeto, ele solidificou a intuição de Ana Paula. Era a prova que ela precisava para reacender a chama da justiça. O estojo de carrinhos, um objeto tão simples, havia se tornado uma cápsula do tempo, guardando não apenas memórias, mas o mais sombrio dos segredos, pronto para ser desvendado. A inocência de Lucas, materializada naquele brinquedo, finalmente teria sua voz, gritando a verdade. Com o estojo de carrinhos das mãos e a mente em chamas pelas memórias revividas e pela certeza de que aquilo era uma pista vital, Ana Paula não hesitou. Ela deixou a venda de garagem, o coração martelando no peito, e dirigiu-se à delegacia de Santa Rita do Sul. 10 anos de angústia seriam confrontados por um objeto que, para a polícia, representava a reabertura de um cold case que parecia fadado ao esquecimento. Ao chegar à delegacia, Ana Paula pediu para falar com o chefe de polícia, exigindo que o caso de seu filho, Lucas, fosse reaberto. Sua voz, carregada de dor, fúria e uma inabalável convicção, ressoava com uma autoridade que nunca antes havia tido, uma força que vinha da verdade que ela agora sentia tão palpável. Ela apresentou o estojo de carrinhos, explicando detalhadamente onde encontrou, os detalhes únicos que o tornavam inconfundível, e por que tinha certeza de que era o brinquedo de Lucas. Ela também relatou à polícia a identidade da senhora que estava fazendo a venda de garagem, e a informação que ela havia dado sobre o senhor que se mudou recentemente.
A reação inicial da polícia, especialmente a dos investigadores mais jovens que não acompanharam o caso desde o início, foi de cauteloso ceticismo, misturado a uma ponta de surpresa. Afinal, 10 anos é um tempo considerável em uma investigação, e casos arquivados geralmente só são reabertos com evidências esmagadoras. No entanto, o chefe de polícia, o delegado Antunes, que era mais velho e tinha vagas lembranças do trágico desaparecimento de Lucas, ouviu Ana Paula com atenção redobrada. Ele reconheceu a paixão e a dor em seus olhos, e o objeto em si, embora um simples brinquedo, tinha detalhes que chamavam a atenção. A história de como o estojo foi encontrado, em uma venda de garagem, e a conexão com um senhor que se mudou, despertaram uma curiosidade policial. A primeira medida do delegado Antunes foi enviar uma equipe à residência da senhora que realizava a venda de garagem. Eles entrevistaram uma idosa e, mais importante, conseguiram o nome e o novo endereço do senhor que se mudou recentemente e que havia deixado os objetos para serem vendidos. O nome revelado foi Arthur Almeida. A senhora relatou que Arthur era um colecionador de objetos antigos e que, de tempos em tempos, a deixava vender alguns itens para ele em suas vendas de garagem, pois ele não tinha tempo. Ele havia mudado para uma cidade vizinha havia alguns meses e estava se desfazendo de muita coisa velha. Com essa nova informação, e a prova material do estojo, o delegado Antunes tomou a decisão crucial. O caso de Lucas Costa, que estava na pilha de cold cases há uma década, foi oficialmente reaberto. Não era mais um desaparecimento sem pistas, era uma investigação ativa, com novo ponto de partida e um suspeito potencial. Um mandado de busca foi imediatamente solicitado para a nova residência de Arthur Almeida, e a equipe se preparou para a primeira abordagem. A notícia da reabertura do caso, e a nova direção da investigação, logo começou a se espalhar pela pequena cidade de Santa Rita do Sul, chocando a todos e reacendendo a tristeza e a curiosidade sobre o destino de Lucas. A esperança que Ana Paula Martins havia acendido sozinha, com sua intuição de mãe, agora se tornava a chama da justiça que mobilizava todo um sistema. O estúdio de carrinhos de Lucas não era apenas uma prova, era a faísca que acendeu um incêndio de investigações, prometendo revelar uma verdade há muito tempo escondida. Com o caso de Lucas Costa oficialmente reaberto e o estúdio de carrinhos como a principal evidência, a equipe de investigação enviou o brinquedo para o laboratório de perícia criminal. Uma década havia se passado desde 1995, e a ciência forense havia evoluído drasticamente no Brasil, especialmente com o avanço das técnicas de DNA e de análise de microvestígios. O que era impossível de analisar na época do desaparecimento, agora se tornava a chave para desvendar o mistério. A análise do estúdio de carrinhos foi realizada com o máximo de rigor e as mais modernas tecnologias disponíveis no ano de 2005 a 2006. Cada detalhe do estojo e dos carrinhos internos foi minuciosamente examinado. DNA de contato, técnicas avançadas de extração de DNA foram aplicadas em toda a superfície do estojo e nos próprios carrinhos, especialmente nas áreas onde Lucas os seguraria com frequência. A equipe buscava por células epiteliais, restos de pele, fios de cabelo ou outras microevidências biológicas. O resultado foi estarrecedor. Perfis de DNA de Lucas foram encontrados no estojo e nos carrinhos, confirmando, sem sombra de dúvida, que o brinquedo pertencia a ele e que ele o havia manuseado. Mais importante ainda, vestígios de um DNA masculino, distinto do de Lucas ou do pai biológico, José, foram detectados em pequenas quantidades na superfície externa do estojo. Essa era a prova mais crucial e inesperada, ligando o objeto a uma terceira pessoa. Análise de fibras. A microscopia eletrônica de varredura, MEV, e a espectroscopia de infravermelho foram usadas para identificar quaisquer fibras presas ao estojo ou aos carrinhos. Foram encontradas microfibras de um tipo de tecido sintético, poliéster e viscose, comum em tapetes de carro antigos ou estofamentos de veículos mais velhos. Além disso, foram detectadas algumas fibras de carpete automotivo desgastado, que não eram do carro da família de Lucas. Análise de sujeira e poeira. Pequenas partículas de solo e poeira foram encontradas presas em frestas do estojo. A análise microscópica e química dessas partículas revelou que elas não eram compatíveis com o solo do quintal da casa dos Costa em Santa Rita do Sul, nem com a terra comum da cidade. Em vez disso, a composição do solo indicava uma área mais isolada,
Possivelmente um ambiente rural ou uma área de galpões e depósitos antigos, com características de terra avermelhada, comum em regiões de cerrado e argila. Isso sugeria que o Sturgill havia permanecido em um local distinto daquele do desaparecimento, e que esse local não era o quintal de Lucas. Impressões digitais latentes. Embora desafiador após tantos anos, a equipe de papiloscopistas tentou buscar impressões digitais latentes no estojo e nos carrinos. Algumas impressões parciais foram coletadas, mas a degradação do plástico e o tempo dificultaram a identificação imediata. No entanto, elas seriam armazenadas para comparações futuras, caso um suspeito fosse identificado. As revelações da análise forense foram chocantes e irrefutáveis. O DNA de Lucas no brinquedo confirmava sua identidade e que ele esteve com o objeto. O DNA masculino desconhecido ligava o Sturgill a uma nova pessoa. As fibras automotivas e as partículas de sodo sugeriam que o Sturgill permaneceu em um veículo e em um ambiente que não era uma casa da vítima. Essa bateria de testes científicos transformou a intuição de Ana Paula em evidências concretas. O Sturgill de Carrinhos, que por uma década guardou um segredo, agora falava em alto e bom som, desvendando parte do mistério e apontando uma direção clara para a investigação. A ciência, que antes era limitada, agora se tornava a voz de Lucas, clamando por justiça. Com as provas forenses em mãos, o DNA de Lucas e o perfil genético masculino desconhecido no Sturgill de Carrinhos, além das fibras e partículas de solo que apontavam para um ambiente diferente do desaparecimento, a polícia de Santa Rita do Sul tinha um mônio: Arthur Almeida, o senhor que se mudou recentemente e que havia deixado os objetos na venda de garagem. Arthur, agora, não era mais apenas um coadjuvante na descoberta, ele se tornava o principal suspeito no caso do desaparecimento de Lucas. A primeira abordagem policial a Arthur foi feita com cautela e discrição. Uma equipe do delegado Dantas, acompanhada por agentes disfarçados, foi até um novo endereço de Arthur, em uma cidade vizinha. A intenção inicial era observá-lo e, em seguida, convidá-lo para uma conversa informal na delegacia, sem levantar suspeitas de imediato. Arthur era um homem de aproximadamente 50 anos, de aparência comum, que vivia sozinho e tinha um histórico de trabalhos esporádicos em fazendas e como faz tudo em casas de veraneio na região rural próxima a Santa Rita do Sul. Ao ser abordado, Arthur inicialmente se mostrou surpreso, mas cooperativo. Ele foi levado à delegacia para um esclarecimento sobre os objetos da venda de garagem. No interrogatório, ele tentou manter a calma, mas a tensão era palpável. Quando o delegado Dantas, sem rodeios, colocou o Sturgill de Carrinhos sobre a mesa, a reação de Arthur foi notável. Seus olhos se arregalaram levemente, e um sutil nervosismo se apoderou dele. Ele tentou disfarçar, pigarreando e ajustando a postura na cadeira. A primeira versão de Arthur sobre o Sturgill foi evasiva e cheia de contradições. Ah, esse Sturgill? Eu comprei em um ferro velho, há alguns anos. Ou talvez tenha encontrado em algum lugar, não me lembro bem. Tenho o hábito de coletar coisas. Ele alegou que colecionava objetos antigos e que o Sturgill de Carrinhos era apenas mais um item aleatório em sua coleção, que ele decidiu vender por não ter mais espaço. Ele negou qualquer conhecimento sobre Lucas ou seu desaparecimento. No entanto, o delegado Dantas, munido das informações da perícia, apertou o cerco. Ele perguntou sobre o DNA masculino encontrado no Sturgill, que não era de Lucas. Arthur ficou visivelmente desconfortável, sua voz vacilando. Ele então tentou uma nova versão, mais elaborada: eu lembro agora. Eu estava trabalhando em uma fazenda perto da Floresta do Cedro, fazendo uns serviços de manutenção. Encontrei esse Sturgill jogado na mata, perto de um caminho abandonado. Pensei que alguma criança tinha perdido. Guardei, mas nunca dei muita importância. A menção à Floresta do Cedro e a um caminho abandonado acendeu um alerta nos investigadores, que se lembraram do caso dos policiais desaparecidos, embora ainda sem ligar os pontos. A contradição nas histórias de Arthur e o nervosismo evidente tornaram o principal suspeito. A presença do DNA masculino no Sturgill, que seria comparado ao dele, era a prova mais forte. O fato de ele ter guardado o objeto por tanto tempo, e em seguida tentado se desfazer dele sem dar maiores explicações, reforçava a suspeita de envolvimento. A investigação agora tinha um rosto e um mônio. Arthur Almeida,
o vendedor de objetos antigos, era um novo e surpreendente ponto focal do desaparecimento de Lucas. A polícia estava cada vez mais perto de desvendar a verdade que Ana Paula havia perseguido por uma década, e o estojo de Carrinhos se revelava não apenas como uma pista, mas como a ponte para o passado sombrio de um homem. O interrogatório de Arthur Almeida no Departamento de Homicídios e Desaparecidos se prolongou por horas, uma verdadeira batalha de nervos e estratégias. A equipe de investigação, agora com o delegado Dantas à frente e um psicólogo criminal acompanhando a conversa de uma sala adjacente, utilizou todas as táticas para quebrar a resistência do suspeito. A cada nova contradição de Arthur, os investigadores apresentavam uma nova evidência forense, fechando o cerco e minando suas tentativas de negação. Inicialmente, Arthur manteve sua história de que havia encontrado o estojo de Carrinhos jogado na mata perto da Floresta do Cedro. No entanto, os peritos haviam analisado o solo no estojo e concluído que ele não era compatível com o da Floresta do Cedro, mas sim com um tipo de terra avermelhada, comum em regiões de cerrado e argila, encontradas em terrenos baldios próximos a Santa Rita do Sul, mais perto da casa de Lucas. Confrontado com essa informação, Arthur hesitou, sua voz falhou e ele começou a soar frio. A equipe então apresentou a prova mais contundente, a análise de DNA. Senhor Arthur, o DNA de Lucas Costa está no estojo. E, para nossa surpresa, encontramos um outro DNA masculino, que não é do pai de Lucas, e que acabamos de identificar. É o seu DNA, Senhor Arthur. O impacto da revelação do próprio DNA foi devastador para Arthur. Seus olhos se arregalaram, e ele desabou na cadeira, sua fachada de calma desmoronando completamente. O sangue pareceu escorrer de seu rosto, e ele começou a tremer incontrolavelmente. Diante da prova irrefutável de seu DNA, Arthur soube que não havia mais como negar seu envolvimento. A partir daquele momento, a verdade começou a vir à tona, aos poucos, em fragmentos dolorosos, enquanto ele tentava barganhar, minimizar sua culpa, ou apenas extravasar o peso de um segredo guardado por uma década. A confissão de Arthur revelou um cenário mais complexo e sombrio do que qualquer um poderia imaginar. A abordagem, Arthur confessou que ele não encontrou Lucas na estrada ou na mata, mas sim no dia do desaparecimento, na rua de Santa Rita do Sul, próximo à casa da criança. Ele não era um total estranho para a família Costa. Ele havia feito alguns pequenos serviços de manutenção na casa da vizinha de Lucas e, por isso, conhecia a criança de vista. Naquele dia, ele estava de passagem com seu Fusca bege, o mesmo carro que Ana Paula notara José ser tão zeloso. Ele viu Lucas como estojo de Carrinhos e atraiu a criança com uma promessa. Ele alegou que havia prometido mostrar-lhe uma coleção de dinossauros muito mais legal que ele tinha em sua chácara, uma pequena propriedade rural que ele possuía nos arredores da cidade, na área com sol avermelhado. O crime, Arthur levou Lucas para sua chácara. Ali, em um ato de crueldade inimaginável, Lucas foi assassinado. Arthur não deu detalhes sobre a motivação exata, alegando um surto ou um momento de loucura. A polícia, no entanto, suspeitava de uma motivação sexual, dada a natureza do sequestro e a ocultação do corpo. O estojo de Carrinhos foi deixado no carro de Arthur após o crime, impregnado de vestígios de Lucas e do próprio Arthur. A ocultação do corpo, Arthur confessou que enterrou o corpo de Lucas em um local isolado de sua própria chácara, em uma área de mata nos fundos da propriedade, camuflando-o com terra e folhas. Ele descreveu o local com detalhes. O estojo e o porta-malas. O estojo de Carrinhos foi guardado por Arthur no porta-malas de seu Fusca bege por todos aqueles 10 anos. Ele alegou que não conseguiu se livrar do objeto, sentindo um tipo de apego mórbido à lembrança do crime, o que é um comportamento comum em alguns criminosos. Aquele era o carro que ele havia vendido a José, o pai de Lucas, anos depois. A confissão de Arthur Almeida não só trouxe a verdade sobre o que aconteceu com Lucas, mas também revelou uma coincidência aterrorizante. O carro onde a mãe encontraria a pista era o mesmo carro que havia levado seu filho para o seu destino fatal. José havia comprado o Fusca de Arthur, sem jamais saber que estava comprando também o segredo mais sombrio de sua própria família. O desfecho da confissão de Arthur foi devastador, mas trazia a certeza que Ana Paula havia esperado por uma década. A busca pela verdade chegava ao seu clímax.
A confissão de Arthur Almeida e a subsequente localização do corpo de Lucas foram o desfecho brutal e doloroso de um mistério que assombrava Santa Rita do Sul por uma década. A comoção na cidade foi imensa. O homem que se escondia sob a fachada de um colecionador era, na verdade, um monstro, e a verdade sobre o destino de Lucas era mais cruel do que qualquer pesadelo. A polícia, guiada pelas coordenadas e descrições de Arthur, organizou uma equipe de busca na chácara do criminoso. Em uma área de mata fechada nos fundos da propriedade, sob uma fina camada de terra e folhas, foi encontrada a sepultura improvisada de Lucas. Embora restassem apenas ossadas devido ao tempo e à ação da natureza, a identificação foi confirmada de forma irrefutável por meio de exames de DNA nos restos mortais, comparados com amostras da mãe, Ana Paula, e do pai, José. A arcada dentária também confirmou a identidade da criança. A notícia da localização do corpo trouxe um misto de alívio e uma dor excruciante para Ana Paula e José. O alívio de finalmente ter uma resposta, de poder dar um enterro digno ao filho amado, e a dor insuportável de saber a verdade completa e horrível. Ana Paula desabou em lágrimas, mas eram lágrimas de um luto que, pela primeira vez em 10 anos, podia ter um fim. Arthur Almeida foi formalmente acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Durante o processo, sua defesa tentou alegar insanidade ou um surto psicótico, mas a promotoria apresentou um caso sólido e implacável. As provas eram esmagadoras. O estojo de Carrinhos, a peça-chave, com o DNA de Lucas e de Arthur, era a prova material mais contundente. A confissão de Arthur, embora as confissões possam ser retratadas, os detalhes que ele forneceu sobre a localização do corpo e a dinâmica do crime só poderiam ser conhecidos pelo assassino. A localização do corpo de Lucas, a descoberta do corpo na chácara de Arthur, exatamente onde ele indicou, selmou o destino do criminoso. A conexão com Cal, a história de como Cal, que continha o estojo, for parar com o pai da vítima, José, adicionou uma camada de ironia trágica e reforçou o enredo. O julgamento de Arthur Almeida foi amplamente coberto pela mídia nacional. A história do estojo de Carrinhos encontrado em uma venda de garagem, e a revelação de que o pai havia comprado o carro do assassino sem saber, fascinaram e chocaram o país. O depoimento de Ana Paula foi um dos momentos mais emocionantes e dramáticos do julgamento. Ela narrou sua década de dor, a busca incansável, e o momento em que a verdade veio à tona, com uma força e dignidade que comoveram a todos. A sociedade exigia um castigo exemplar para Arthur Almeida. A imagem de uma criança inocente, que foi atraída e assassinada por alguém que conhecia, e cujo corpo foi ocultado por tanto tempo, revoltou a todos. O veredito do júri foi de culpa. Arthur Almeida foi condenado a uma pena severa, compatível com a gravidade de seus crimes, recebendo o castigo que a sociedade considerava justo para suas ações brutais. A prisão e condenação de Arthur trouxeram um alívio imenso para Ana Paula e José. Não traria Lucas de volta, mas encerrava o pesadelo da incerteza e confirmava a identidade do monstro que lhes roubara o filho. O corpo de Lucas foi sepultado em um enterro digno, com a presença de toda a comunidade. Para Ana Paula, ter um lugar para chorar e um túmulo para visitar era um passo fundamental no processo de luto. O desfecho do caso Lucas Costa foi um lembrete sombrio da crueldade humana, mas também um testemunho do poder da perseverança e de como, às vezes, a verdade está escondida nos lugares mais inesperados, esperando o momento certo para ser descoberta. O caso do desaparecimento e subsequente desfecho da história de Lucas Costa transcendeu a tragédia individual para se tornar um legado de esperança e um alerta para toda a sociedade. O que começou como um pesadelo solitário para uma mãe, transformou-se em uma lição sobre a persistência da busca pela verdade e a capacidade da intuição e da ciência em desvendar o que parecia insolúvel. Para a vida de Ana Paula, a resolução do caso foi um divisor de águas. O luto ambíguo que a aprisionava por uma década finalmente deu lugar a um processo de cura, por mais doloroso que fosse. Ela pôde, enfim, chorar seu filho, dar-lhe um adeus digno e, com o tempo, encontrar uma paz relativa. Sua dor não se dissipou, mas se transformou em uma força. Ana Paula continuou sendo uma voz ativa na ONG Mães da Esperança, utilizando sua própria experiência para guiar e apoiar outras famílias que vivem o pesadelo do desaparecimento.
Sua história, agora completa e com um desfecho, serve como um testemunho poderoso de que a esperança não deve morrer e que a busca, por mais longa e árdua que seja, pode, sim, trazer respostas inesperadas. Ela se tornou uma defensora incansável da importância da perícia e da reanálise de cold cases, mostrando que cada objeto, por menor que seja, pode guardar um segredo que a ciência moderna pode revelar. O caso Lucas Costa teve um impacto significativo na comunidade de Santa Rita do Sul e em todo o sistema de segurança pública. Ele se tornou um estudo de caso sobre violência velada e o perigo oculto, a chocante revelação de que o agressor era alguém conhecido, e a ironia de o pai da vítima ter comprado o carro do assassino, serviu como um alerta sombrio para a sociedade. Demonstrou que o perigo para crianças nem sempre vem de estranhos completos, mas, tristemente, pode estar mais perto do que se imagina, disfarçado na rotina. Isso impulsionou discussões sobre a vigilância parental e os sinais de alerta em comportamentos de pessoas próximas à criança. O poder da intuição materna e da persistência, a intuição de Ana Paula em uma venda de garagem, seu reconhecimento inconfundível do estojo e sua obstinação em levar a nova pista à polícia, foram um catalisador para a resolução do caso. Isso ressaltou a importância de ouvir e valorizar as observações e sentimentos dos familiares em casos de desaparecimento. A relevância da ciência forense em casos antigos, o papel crucial do DNA de contato, das fibras e da análise de solo, tecnologias que não existiam ou eram inacessíveis em 1995, demonstrou o valor inestimável de reabrir casos arquivados. Ele reforçou a necessidade de investimento contínuo em laboratórios de perícia e na capacitação de peritos. O estojo de Carrinhos, que um dia foi um símbolo da alegria e inocência de Lucas, e depois se tornou uma prova sombria de seu destino, para Ana Paula, agora representa também a vitória da verdade. Ele é um lembrete do que foi perdido, mas também da justiça que, finalmente, foi alcançada e do longo caminho de luta para obtê-la. O local onde Lucas foi enterrado, na chácara de Arthur, tornou-se um ponto de memória, um lembrete de que nenhuma vida é esquecida. Em última análise, o legado de Lucas Costa é um chamado à vigilância, à empatia e à perseverança. Sua história nos lembra que, por trás de cada estatística de desaparecimento, existe uma vida roubada, uma família em luto e um mistério que clama por respostas. A verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura, e para que a justiça, mesmo que demorada, possa finalmente prevalecer. A jornada de Ana Paula foi tortuosa, mas ela emergiu dela como uma guerreira, garantindo que a vida e a história de seu pequeno Lucas jamais serão esquecidas e que sua busca incansável servirá de farol para outros.